Bom, boa tarde, pessoal. Eu tô que nem vocês aqui, precisando de um cafezinho, dar uma acordada, porque depois do almoço eu cansei também. Quero começar aqui falando, primeiro me justificando, porque muito se falou aqui em Parque Una, em novo urbanismo, e eu venho para falar como sócio da Idealiza Cidades de fechado. Então, assim, quero quebrar um gelo aqui no sentido que eu não acho que fechado é ruim, aberto é bom. Acabei de ver aqui o nosso prêmio Legado Adit, que também fez um fechado. Eu costumo sair, digamos assim, dessa reflexão a partir do conceito de liberdade. Vi também aqui o Ricardo falando sobre iniciativa privada, que é um grande liberal, um bom pensador. As pessoas têm que decidir se querem morar no subúrbio fechado ou no centro aberto, se querem, estão num momento de vida de conveniência, praticidade, mobilidade, ou se querem um pouco mais de sossego e espaço para os filhos correrem. Então a Idealiza Cidades atua em escala grande, mas faz as duas coisas. E nesse caminho de desenvolver empreendimentos fechados, seja loteamento de acesso controlado ou condomínio fechado, nós usamos muito uma palavra chamada condomínio clube. E mil e outras derivadas dessa palavra condomínio. O que nós estamos querendo do consumidor? E o que nós, como consumidores, lembramos quando se usa a palavra clube? É o clube social. Quando gerações passadas, aí, ou décadas passadas, ou na nossa infância ou juventude, a gente ia no salão, na piscina, em tempos que não tinha piscina na casa de todo mundo, jogar tênis. Então, o clube social que nós frequentávamos, quando o loteador, o incorporador usa a palavra clube, ele está tirando proveito do significado dessa palavra. E quando a gente paga a mensalidade do Pinheiros, do Paulistano, sei lá, vou falar o da minha cidade aqui, ninguém conhece, o Dunas, o Brilhante. O que a gente está comprando? O que a gente está pagando? Por que vocês pagam a mensalidade do clube? Para as festas, para a piscina e para o tênis, que é o que a gente frequenta. Claro que outras atividades, mas eu tinha aqui que resumir. E qual é o incorporador que tem expertise em fomentar a atividade social, esportiva, de lazer? Nenhum de nós. A gente está pensando em entregar o produto e torcer para que passe os 5 anos e entrega na mão do síndico o tal clube social que foi muito vendido e se muito fantasiou no folder, na convenção de vendas, que seria viver num clube. Quando a gente faz uma convenção de condomínio, e aí vou me aventurar aqui, enquanto está quentinha a cadeira dos advogados, se eu falar alguma besteira, me corrijam, mas eu também tenho a liberdade porque a minha formação é jurídica, eu já militei bastante antes de ser um empreendedor imobiliário. E quando nós compramos um apartamento, eu moro nesse bairro, no bairro Jardim Paulista. A maioria dos prédios tem salão de festas e condomínio, e hall de entrada. É isso que tem um condomínio. E a gente se habituou a pegar a convenção de condomínio, que muito se produziu nesse modelo de incorporação. Acho que a Rita aqui ainda falou que quando criaram a 4591 era para fazer um prédio, foi a palavra que ela usou. Está aí, um prédio, um belíssimo prédio do Paulo Mendes da Rocha. Botei aqui porque gosto de arquitetura e queria homenagear aí com boa arquitetura, e não tem nenhuma crítica em dizer que isso é antigo. Na verdade, eu acabei de comprar, não nesse apartamento, mas num prédio brutalista que também tem som, hall de entrada e um salão de festas. E o que a gente paga nesse condomínio? Zeladoria, limpeza, manutenção do elevador. Aí nós, empreendedores imobiliários, e eu me incluo, a Idealiza faz condomínios fechados ou loteamentos de acesso controlado, e tem de um tipo ou de outro, desde 2005, e a crítica que eu faço não é o produto dos outros, é uma autocrítica. Nós tínhamos na entrega uma assembleia
para eleger o síndico, o subsíndico e o conselho fiscal. E os mais organizados, um conselho técnico para aprovação dos projetos arquitetônicos das casas, para seguir, como disse aqui outro colega, as restrições convencionais. Ora, a gente vende piscina, salão social e tênis. A gente estrutura um modelo baseado onde se paga por zeladoria, limpeza e nessa estrutura de governança. Eu botei ali síndico / presidente, porque não quero entrar na discussão aqui da associação e do condomínio. Estou pensando na forma de administrar o dia a dia e na destinação e a justificativa da arrecadação. É ou não é esse o modelo normal nos nossos condomínios fechados? E eu sei que os bairros planejados não são muitos no Brasil, mas eu sei que nessa sala aqui deve ter uns 30, aliás, uns 100 loteamentos ou condomínios fechados feitos por vocês aqui que estão conversando conosco, inclusive os nossos, que são administrados nesse modelo de síndico, conselho fiscal e conselho técnico. Qual é a função do conselho fiscal? Não deixar o síndico e a administradora roubarem. Qual é a função do conselho técnico? Não deixar os arquitetos descumprirem e os clientes, os empreiteiros, as regras convencionais. Qual a função do síndico? Ordenar pagamento e tem que ter alguém ali para ser responsável. Quem aqui é responsável pela piscina, pelo clube, pelo tênis e por administrar aquilo que nós vendemos como um novo estilo de vida num condomínio clube? O que nós pagamos? Contribuição ordinária e fundo de reserva. Para que é cobrada a contribuição ordinária? Jardinagem, segurança, limpeza. Alguém viu em orçamento de loteadora verba para a piscina, para o tênis, para o clube, para as festas? Não tem isso. E o que acaba acontecendo são manifestações voluntárias, desorganizadas, geralmente em grupos de WhatsApp, e não legitimadas e sem fonte de custo para fazer o eventinho do Halloween, a festa de final de ano, e aquela coisa assim que todo mundo quer, mas ninguém consegue estruturar isso de forma organizada. E às vezes, quando a gente tem sorte, o condomínio, mesmo que não tenha uma estrutura de governança montada para esse fim, ele acaba conseguindo dar essa atividade. Mas ela não é pensada nem na estrutura de governança e nem na hora de orçar e cobrar dos moradores. Então para pagar as despesas do mês e para se preparar para incertezas. Quem se anima a pedir dinheiro do fundo de reserva para fazer uma festa de Natal? Ninguém. Vai tomar uma vaia coletiva no grupo de WhatsApp. Quem se anima a deixar de pagar a folha de pagamento do mês para fazer a festa de Halloween? Ninguém. É ilegal. Então, nós fazendo essa autocrítica e fazendo empreendimentos grandes, e aí grandes eu digo empreendimentos com 600 lotes, com 800 lotes, com 700 lotes, o que nós temos ao fazer empreendimentos grandes? Ganhos de escala, diminuição do pagamento da contribuição para a associação ou do condomínio para o condomínio. E nós criamos, na estrutura de governança, lá no dia da entrega, levanta a mão quem quer ser do conselho, levanta a mão quem quer ser síndico. E depois nós dizemos, ainda, nos 3 últimos empreendimentos lançados pela Idealiza, quem quer ser do conselho social. Não é social no sentido de filantropia, é social no sentido de assumir um compromisso legítimo, eleito, de naquelas áreas comuns do empreendimento, fomentar aquelas atividades que a gente prometeu lá no folder, que são as festas, os esportes e o lazer em geral, e aí depende muito da relação de itens de lazer que tem no projeto arquitetônico. Bom, e qual é a fonte de arrecadação desse conceito
que eu desconheço se alguém usa um parecido, já vi algumas variações, mas em casa lá nós desenvolvemos uma estrutura de governança diferente, com uma forma de arrecadação diferente. Então, nos últimos empreendimentos da Idealiza Cidades, está lá na convenção ou no estatuto da Associação de Moradores, a previsão de pagamento de uma contribuição ordinária, um fundo de reserva que às vezes é 3%, às vezes é 5%, às vezes é, acho que nunca vi 10%, um pagamento que equivale a 10% do valor da contribuição ordinária, que é aquele que é separado na caixinha para dizer assim, ó, vocês aí, que é a galera mais festeira e que quer ativar esse condomínio ou loteamento, vocês têm que gastar esse dinheiro aqui, todo mês. Não é gastar, é investir naquilo que a gente prometeu. É fazer o que um clube social faz, que é arrecadar valor para proporcionar lazer e sociabilidade. Então, vamos supor aí, vários empreendimentos desses têm R$200 mil por mês, 150, 250 de arrecadação, é mais ou menos nisso que gravita o orçamento de um condomínio fechado. A gente está falando de 15 a 25 mil reais por mês, que 3 a 5 pessoas, aí depende da estrutura de governança que vai ser montada, vão utilizar para montar um workshop de triatlon no final de semana, para pagar a festinha de Halloween, para incentivar, comprar o caiaque do condomínio. E aí a gente não amarra o destino. A gente tem cláusulas genéricas que descrevem todas as áreas comuns e as áreas verdes e diz que aqueles 3, 4 ou 5 conselheiros sociais têm a obrigação de destinar 10% da contribuição ordinária, que se acrescenta a contribuição ordinária em 10%, todo mês, para proporcionar lazer e sociabilidade para os moradores. A partir daí, a gente tem quem organiza, escolhido pelos moradores formalmente, de forma legítima, e a gente tem o dinheiro para destinar a essas atividades de lazer. Ao ter governança e funding, começa a mudar um pouco o programa de necessidades do empreendimento. Por que eu digo isso? Uma vez eu estava no Lagos de São Gonçalo, um empreendimento da Idealiza, um morador me disse assim, poxa, tem um clube, né? Aí eu venho no clube, o gourmet eu não posso entrar porque está reservado. O salão de jogos tem que marcar. O espaço Kids é para as crianças, o espaço Teens é para o Teen, o lounge é pequeno. No fundo, esse clube não é um clube social, que eu vou ao clube para encontrar os meus vizinhos. É um monte de pecinhas para a gente reservar e fazer eventos individuais com convidados, que, diga-se de passagem, é onde surgem os problemas de convivência, especialmente por pessoas que não conhecem os vizinhos, não estão tão preocupadas com as relações pós-festa e ressaca, e especialmente desconhecem as regras do empreendimento e nem sabem o grau de tolerância que existe a elas dentro daquele empreendimento e qual é o grau de organização. E aí nós criamos espaços, se vocês pegarem o Sea House, o Estância dos Montes, o Palácio das Águas, os 3 últimos empreendimentos da Idealiza, o clube, que é central, não tem nenhuma área passível para alocação. Obrigado. Por quê? Porque a gente colocou um bar com um econômico, a gente colocou um spa e a gente colocou um lugar para lavagem veicular. Para a 4ª contribuição, que é a antecipação de consumo. Bom, mas o que é antecipação de consumo? Nós sempre viemos com aquela ideia, ia ser muito legal ter um bar dentro do condomínio. Top. Aí inaugura o bar. Primeira discussão é, a gente vai cobrar aluguel ou não do cara do bar? Que já começa mal, né? Porque ele já está nascendo num negócio que não vai dar certo. E ainda o síndico quer cobrar porque está cedendo o espaço. E aí inaugura o bar. Aí todo mundo vai, frequenta, porque quer apoiar o cara do bar. Aí dá certo, os primeiros dias ele está empolgado. Depois, semana que vem, eu quero sushi. Na outra, minha esposa quer pizza. Na outra, eu quero
sei lá o quê, hambúrguer, Bauru, lá no Rio Grande do Sul seria. E a gente para de frequentar o bar do clube, ele passa a faturar pouco, depois por acaso eu me lembro de ir lá, e aí no cardápio dele já não tem todos os ingredientes, aí eu já não vou lá porque eu não estou gostando, que está meio decadente. O que acontece? Eu mato o bar do empreendimento. Porque ele só vive dos nossos clientes, mas os nossos clientes têm a cidade inteira para consumir, especialmente às vezes no iFood, porque ele não está afim de caminhar 50 metros para ir no bar do clube porque está frio. Lembrem que eu sou gaúcho, ou está calor, se fosse lá no Harmonia do Silvio. Então são 4 pagamentos. A contribuição ordinária, o fundo de reserva, o pagamento de 10% da contribuição ordinária para o Conselho Social e o equivalente a R$100 por mês de antecipação de consumo. Ah, então eu tenho que pagar R$100 por mês a título de antecipação de consumo? Sim, tu não precisa consumir dentro do mês, tu pode consumir em até 6 meses, senão esse valor reverte para o comodatário, que é uma empresa, pessoa jurídica, que recebe em comodato a área de lavagem veicular, a área do econômico e a área do spa, para que eles não concorram internamente. E aí eu falando num empreendimento de 800 lotes, 600 lotes, 700 lotes, geralmente em 2 fases que compartilham a mesma área comum, eu estou falando já de 60, 70, 80 mil reais por mês de arrecadação para essa empresa comodatária que vai contratar com esses 60, 70, 80 mil reais por mês, um cozinheiro, um garçom, um funcionário para o lava-jato, ou lavação, como se diz em Blumenau, e fazer uma parceria com o fisioterapeuta, que vai fazer os agendamentos e vai prestar o serviço de massoterapia dentro do empreendimento. Alguém vai perder uma venda por aumentar R$100 por mês a cota condominial? Nunca foi objeção em condomínio ou loteamento fechado ou de acesso controlado. É tanta questão técnica que cada vez eu tenho que dizer 4 palavras. Ninguém deixa de fazer uma venda por valor de condomínio. Pelo contrário, a gente tem que ficar explicando no PDV que realmente vai ser aquilo que a gente está prometendo, porque as pessoas estão acostumadas a pagar muito mais num condomínio edilício do que num loteamento fechado. E aqui estou trazendo as imagens do Car Wash do Seahouse, empreendimento que nós lançamos mês passado em Blumenau, o Car Wash do Palácio das Águas que nós lançamos em Macapá, capital do Amapá. Vejam que a linguagem do sul e do norte aí são completamente diferentes, e as cores e o senso cultural, estético. O spa e com saunas do Seahouse e do Palácio das Águas, e o bar, tanto do Seahouse quanto do Palácio das Águas. Tenho aqui mais 30 segundos para terminar. Espero, ao menos, ter colocado uma pulguinha atrás da orelha de vocês na hora de elaborarem uma convenção de condomínio, na hora de definirem o programa de necessidade do empreendimento de vocês, mesmo que não seja o assunto que mais me instigue intelectualmente, que são os bairros planejados, o novo urbanismo, as cidades, mas eu acho que o que eu poderia entregar aqui, já que muito foi falado sobre o Parque Una, foi algo que também, e até mais do nosso dia a dia, está inserido, que são a organização, a governança e o programa de empreendimentos fechados. Tem um videozinho que eu vou considerar que não está no meu tempo, que eu não vou mais estar no palco, que tem 1 minuto e 30, só para contextualizar o último empreendimento que a Idealiza lançou, em Blumenau. Não se assustem com o idioma, porque a gente lançou um empreendimento na Alemanha sem passaporte, que é Blumenau, que é uma cidade que se orgulha de ser bastante germânica. Obrigado.